Empreendeu, então no horário de trabalho tá fazendo a unha, no horário de trabalho tá lá não sei o quê. Não, pera lá, não tem horário de trabalho. O horário de trabalho, ele é todo o tempo, né? Até porque a responsabilidade é diferente quando você é colaborador. Eu posso falar isso por experiência própria, porque eu fui, e você tem uma determinada atividade que compete a você e você é responsável por isso. Você tem as suas férias, você desliga, alguém vai ter que cobrir, ponto, e acabou. Quando você é gestor, é dono de uma empresa, você é responsável pela sua empresa, você é responsável pelas pessoas que trabalham na sua empresa, então não tem, aí é minha atividade, eu só vou cuidar disso. Não, você cuida de tudo. Eu vou ultrapassar essa barreira, meu Deus, é tanto não. Eu não tenho problema com não. Eu acho que 10 não, um sim, 100 não, um sim, mas o sim vem. Então isso nunca foi problema pra mim. Eu sou uma pessoa que eu vou lá e batalho mesmo pra que as coisas aconteçam. Ele falou, então se você vai, eu vou com você. E como aí, é importante, né, o apoio do cônjuge. Totalmente. No episódio de hoje, vamos trazer assuntos que eu gosto muito relacionado ao empreendedorismo feminino, transição de carreira, que é algo tão desafiador, né, quando você decide mudar, principalmente relacionado ao âmbito profissional. E a nossa convidada de hoje tem uma história incrível com a RHF, hoje ela é franqueada RHF, mas ela vai contar como tudo isso aconteceu. Vamos Ana, lá, então. Obrigada por ter aceito o convite, bem-vinda. Obrigada a vocês, estou bem feliz, estava ansiosa para esse momento, né? Todo mundo falando de podcast, então eu também queria participar, né? E o convite veio muito legal, veio na hora certa. Que bom! Então vamos lá, conte, né? Vamos contar para o público aí quem é a Ana, se você já empreendeu antes ou foi a primeira vez, mas como que tudo isso aconteceu? Vamos lá, então. Eu sou a Ana, tenho 53 anos, sou casada com o Cláudio, tenho a Ana Letícia, tenho a Ana Júlia, que são minhas filhas. A Ana Letícia trabalha na RHF comigo, olha, é meu braço direito, entende muito de RH, assim, foi bem bacana a carreira dela ali. E foi uma necessidade que eu tive, né, de trazê-la para trabalhar comigo. Então, foi muito bacana. Trabalhei em ambiente corporativo 19 anos, né, trabalhei numa empresa de cosmética muito famosa aqui do Paraná, e isso foi, assim, uma lição, uma universidade, aprendi muita coisa, e sempre fui ligada para pessoas, né? Sim. Sempre fui ligada. Trabalhava no RH? Não trabalhava no RH. O RH veio com a RHF. Ah, tá. Veio. Tá. E aí, chegou 19 anos, a empresa passou por um momento que faria uma terceirização, né? Os funcionários estavam sabendo dessa terceirização, eu já estava sabendo, a minha gestora já tinha informado, né? Até para que a gente pudesse se recolocar na empresa ou não. Mas a minha vontade era empreender. Então, eu falei que estava tudo certo, que era o momento mesmo de encerrar um ciclo na empresa, uma empresa maravilhosa, me ensinou muito. Você só trabalhou nessa empresa? Foi a primeira empresa que eu trabalhei. Eu tinha 17 anos, estava fazendo contabilidade, e uma amiga minha me chamou e falou, Ana, vamos fazer... Pode falar o nome da empresa? Pode. Vamos fazer um processo seletivo para essa empresa, preencher uma ficha, né? Que naquela época era assim que a gente fazia. Falei, vamos lá, bora lá. Não estava trabalhando, né? Tinha 17 anos, só estudava. Falei, bora lá. E aí fizemos a ficha lá e nos chamaram, porque a empresa contratou 60 pessoas, depois contratou mais 40. A época de temporários, né? Final de ano, época de setembro ali. E aí eu fui me aventurar lá. E aí o que aconteceu? Fui para a empresa e comecei a trabalhar na área operacional. Falei, poxa, mas eu estou estudando contabilidade, não queria trabalhar na área operacional, eu acho que... Contabilidade era um desejo ou você foi levada? Assim? Contabilidade foi assim, ou era magistério, né, não me via como professora, né, e teve uma imposição do meu pai também, você tem que estudar de manhã, não pode estudar à noite, e contabilidade era à noite. Eram as duas opções que tinha. Então, eu fui para contabilidade. Falei, vamos lá, vamos ver como é que é esse curso. E aí, não me identifiquei, né, com o curso, comecei a trabalhar na empresa, cresci na empresa, aí me formei em letras, eu acho que é um curso bacana pra gente fazer, né. Você saiu da área de contabilidade e foi se graduar em letras? Não cheguei a exercer contabilidade, só me formei no ensino médio, graduei no ensino médio, já estava trabalhando na empresa por uns 2 anos, mais ou menos, e aí veio a época de fazer a faculdade, que curso eu vou fazer, acabei optando por letras. Você fez o técnico em contabilidade? Técnico em contabilidade, segundo grau, tinha 17 anos e tal. E aí passei no vestibular para letras, fiz português e inglês, muito bom o curso, e comecei a trabalhar no Boticário ali, e comecei a crescer na empresa,
E acabei fazendo uma pós-graduação em marketing, né? Daí uma área mais que eu trabalhava ali, não especificamente com marketing, mas tinha muito a ver com com o que eu fazia. E fui para a última área, que era a área de atendimento ao cliente, né? Que aí é o que a gente faz, conversar com pessoas. Não era uma empresa que tinha muita reclamação, acontecia, claro, mas era muito informação, né? Uma empresa muito grande, falava muito sobre a questão de franquias, então já conhecia o que era uma franquia, como era o modelo de franquia, né? Já naquele tempo. E quando chegou a hora de fechar o ciclo na empresa, eu optei em sair realmente, né? Claro, fui desligada, porque a empresa passou por um processo, mas eu fui tranquila, porque eu tinha vontade de empreender. Né? Comecei a empreender com imóveis, não deu muito certo. E aí eu pensei, bom, eu preciso trabalhar com modelo de franquias, porque aí já tenho um know-how, né? Então eu já vou entrar no processo ali com as coisas acontecendo, né? E comecei a procurar, na época, na área de cosmético, porque era o que eu conhecia, né? Sim. Mas era muito caro. Então, não tinha possibilidade de fazer de me tornar uma franqueada da empresa. E comecei a procurar outras coisas para fazer. E nisso, eu recebi um e-mail da RHF Talentos. E falei, nossa, o que é RHF? E conversei com o Cláudio, meu marido, né? Tudo que vai acontecer na vida, a gente ali como parceiro, quase 30 anos, né? Falei, olha, apareceu uma empresa que me chamou para conversar e eu vou entender o que aconteceu. Você lembra quando foi isso? 2019. 2019. Não 6 lembro. anos. Foi março de 2019, mais ou menos. E eu buscando mesmo, né? Falei, bom, provavelmente o logaritmo me achou, alguém me mandou uma mensagem, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos lá. E o Cláudio falou, não, vai que eu te apoio, né? O Cláudio trabalha na Volkswagen há muitos anos, há 26 anos, né? Então, ele trabalha no CLT e eu ia empreender. Falei, vamos ver como é que funciona isso. Não tinha tido uma experiência muito boa, porém, aquele espírito de empreendedora, né? Tava ali, sempre teve, né, Renata? Sim. Então, vamos lá. E fui conversar com a Ju, né? Conversei com a Ju e conversamos, ela me falou sobre um negócio, eu fiquei bem interessada, achei legal, pensei, uma franquia era mais ou menos o que eu estava buscando. E lá foi, conversamos, mas antes de sair de casa, eu falei assim, puxa vida, eu preciso de um sinal, né? Quando você se machuca, não no sentido assim de que eu empreendi e não deu certo, né? Nesse sentido, o que eu pensei? Me dá um sinal. Né? A minha fé, pedi um sinal ali e falei, se tiver que ser, eu acredito que já vai acontecer, eu já vou ter uma resposta, então me ajuda. E falei isso pro meu marido, né? Tá. Conversei com a Ju, ela me falou todo sobre o processo, gostei, achei interessante. E no final da conversa a gente falou, depois ela me apresentou a RHF. Eu lembro. E aí ela me falou eu assim... lembro da chegada dela. Você lembra, né? Quando ela foi visitar. Sim. Aí cheguei, ela falou assim, minha irmã faz umas Nossa Senhora e tal. Falei, caramba, é o sinal. Na hora me arrepiou, sabe? Eu falei, é o sinal. Aí cheguei em casa, o Cláudio perguntou, e daí como é que foi? Eu falei, adorei. Falei, só que é RH, eu acho que eu não tenho esse perfil, né? Aí ele falou assim, eu falei, amor, você acredita que a gente falou sobre Nossa Senhora? Eu tenho certeza que é o sinal. Ele falou, então se você vai, eu vou com você. Olha, né? Que legal. E como aí, é importante, sim, né, o apoio do cônjuge nesse momento. Totalmente. E aí comecei a conversar com a Ju, né? Começamos a conversar. A gente faz nacional, faz regional, né? Ficou aquela questão. E aí optamos por nacional. Tem uma irmã que mora em Brasília, então eu pensei, pode ser que gere algum negócio, né? Então vamos fazer a nacional, porque aí a gente consegue atender outras áreas também. Liberdade de atuação. Exato, exatamente. E aí acho que eu entrei no dia, assinei o contrato no dia 1º de abril de 2019. Então ali eu ingressei, e eu falei para a Ju, Ju, eu não sei trabalhar com RH, eu falei, nunca imaginei, não, acho que não é. Ela falou, mas o que você fazia? Eu trabalhava com atendimento ao cliente. Então, sim, você fala com pessoas, você atende pessoas, então você tem o perfil. E nós vamos te treinar, né, te formar essa profissional do zero. Então, vem com a gente que a gente vai dar conta e vai dar tudo certo. E desde esse dia até hoje, tudo que a gente combinou naquela sala de reuniões acontece. Então, assim, eu sou apaixonada pela RHF, todo mundo sabe, porque eu falo para todo mundo. E eu acho que essa parceria, eu acho que essa credibilidade, né,
primeiro uma franquia já, tinha 12, 13 anos na época, e depois tudo que ela me falou, a gente assinou o contrato, mas algumas coisas que a gente não falou em contrato, não assinou em contrato, acontece até hoje, né? Então, assim, eu sou muito feliz por estar aqui, por ter me profissionalizado mesmo como uma pessoa de RH. Hoje eu sou, sim, uma profissional de RH, sou uma profissional muito feliz e muito realizada, né? Salvo que eu ganhei um prêmio ano passado de 4ª melhor franquia nacional, e assim, foi um susto, primeiro, né? Claro que a gente quer, né? Mas foi algo assim que veio e disse assim, você tá no caminho certo, você tá fazendo certo, vai em frente, que é aí o que você nasceu para fazer, né? Eu acho que eu vi um podcast da RHF e alguém falou, eu acho que foi a Renata do Vinícius Lei, que o RH escolheu, né, que não foi ela que escolheu o RH, foi o RH. E eu penso da mesma forma, né? Então, assim, o RH me chamou, me formou, e hoje eu estou aqui, participo de várias, tem o Beni, que eu participo, né, network, então todo mundo conhece a RHF, todo mundo fala o slogan da RHF, porque a gente está ali todos os dias, todas as semanas, na verdade, falando sobre a empresa, né, explicando como que a gente trabalha, as pessoas consomem, na verdade, né, usam o nosso serviço, Sim. conhecem, indicam, então tem várias, eu estava preparando a minha última apresentação, que vai ser agora dia 18, que eu vou falar sobre gestão de temporadas, né? E eu tive a ideia de fazer a logo de todas as empresas que contrataram comigo de janeiro até dezembro de 2025. Ótimo marketing. Sim, né? Assim, deu dois slides, né, de empresas que o Beni me indicou, que o Network me indicou, para que eu pudesse, enfim, atender as empresas que me trouxeram 7 vagas de uma vez. Então, assim, o RHF está ecoando, assim, de norte a sul, a gente está levando, e está sendo muito bacana essa experiência, assim. Mas você começou sozinha, né? Comecei sozinha. O Cláudio, no bastidores, apoia, mas continuava na CLT, né? Eu ali empreendendo. Vou te falar, até minha filha falou, mas você vai falar isso no podcast? Eu falei, não. Ela falou, não. Eu chorava para fazer parecer, às vezes. Eu, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer esse parecer. Mãe, o que tá acontecendo? Eu tenho que fazer um parecer da entrevista, assim assado. Calma, né? Então, assim, porque o começo realmente é algo isso que eu ia te perguntar, né? Sim. Primeiro que você entra no momento diferente que a RHF é hoje, né? Sim, então, ela sim. teve aquela transição de sociedade, passa a ser uma nova empresa a partir de 21. Sim. Pegou pandemia. Sim. Como é que foi isso, assim? Então, no início, você, quando a gente fala de transição de carreira, então, sai do corporativo, anos na mesma empresa, de repente fala assim, agora eu tenho um negócio e eu preciso fazer ele acontecer. Sim. Quais as estratégias que você usou? Assim, você é uma pessoa disciplinada, que eu sei. Sou. Mas eu lembro quando a gente conversou que você tinha muito receio do comercial, né? Tinha. E eu sempre gosto de reforçar isso, assim, às vezes a gente vê um franqueado de sucesso e a gente acha que ele já sabia tudo, né? E muitos casos na RHF, o franqueado não era da área. Sim. E ele teve que aprender. E você vê, eu como profissional de RH que sou, eu, por exemplo, também tenho dificuldade de fazer parecer. Escrever aquilo que eu entrevistei, as percepções que eu tive e pôr no papel. Sim. Porque eu sempre falo, o candidato, ele se vende no início por agora não é mais papel, né? Online. Sim. Mas por isso a importância de ter um parecer bem estruturado, de um currículo bem elaborado. Então, como é que foi, assim? O que você foi fazendo para chegar onde você está hoje? Eu acho que um pouco de instinto, talvez a mulher tenha essa questão aí do instinto. Procurava muitas coisas na internet, não porque a RHF sempre me deu todo o suporte, né? Sim. Então a gente tinha o parecer, tinha todas as coisas. Eu ligava para as meninas e pedia informações. Mas dava uma olhadinha na internet para ver o que eu achava, né? E comecei a usar o meu jeitinho, como é que eu gosto muito de escrever, eu fiz letras, né? Então, assim, a dificuldade nem era da escrita, era mais assim, poxa, o que eu vou colocar? Eu preciso vender esse candidato para a empresa, então eu preciso falar como foi a minha entrevista e fazer com que o gestor entenda que realmente faz sentido para o negócio dele, né?
É um pouquinho de feeling, assim, um pouquinho do que eu já tinha feito antes, então foi nesse sentido aí que eu comecei a aprender a trabalhar, a entender como é que eu faria. Veio a pandemia, um ano depois, né? Eu entrei em 1º de abril de 2019, acho que foi em março de 2020, parou tudo, né? Sim. Falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu tenho sorte também, sabe? Então não é só a questão da correria, assim, eu acho que a gente tem um ser que ilumina ali, eu acho que fala assim, não, sempre, né? E aí eu fiz uma entrevista na minha casa com um candidato, e ele me falou, Ana, poxa, gostei de você, foi muito legal a entrevista, tal, legal os feedbacks que a gente recebe, né? Tô no caminho certo. E ele me disse, a minha esposa é gestora de RH e vai abrir uma empresa, uma segunda empresa do grupo, e ela vai precisar contratar. Falei, puxa vida, né? Uma oportunidade. Uma super oportunidade, a oportunidade da minha vida, foi o que eu pensei no dia. Falei, tudo bem, me passa o contato dela, tal. Ele falou, não, vou te passar, não sei o quê. Ele acabou não passando no processo seletivo, mas me passou, não, ia passar o meu contato para ela. Falei, ai, meu Deus, esse negócio não vai dar certo, ela não vai me ligar, gestora de RH, gerente de RH, não vai dar certo. Aí eu entrei em contato com ele uns 2 dias depois, ansiosa, né? Falei assim, fulano, você tem o contato da sua esposa? Posso entrar em contato com ela? Tudo bem, você já conversou? Ana, já conversei, mas ela é super, nossa, vai abrir mais uma empresa do grupo, então eu penso como ela está. Entrei em contato com ela, conversei, troquei uma ideia e tal. E ela não me dava a oportunidade de seguir com o processo, porque ela não conseguia parar para fazer o perfil, né, do candidato. Eu falei assim, bom, eu não tenho muitas empresas, né? Tinha algumas que a RHF tinha me cedido no começo ali. Então, eu vou fazer de tudo para que eu consiga fechar com essa empresa. E comecei a entrar em contato com ela. Falei, Viviana, qual que é a tua dificuldade? Você quer que eu te ajude em alguma coisa? Quer que eu monte o perfil para você? Você daí só confirma se tá tudo certo, se você coloca ali salário e tal. E eu faço um anúncio, já anuncio e a gente já começa a seguir aí com o processo. Aí vem um áudio. Ela falou, nossa, gostei do teu jeito. Tipo, uma secretária dela, mas eu precisava daquela empresa, né? Eu falei assim, mas eu quero te ajudar, eu quero te apoiar nesse processo aí, vamos lá. E ali eu ganhei vagas operacionais, eu ganhei vagas gerenciais, logística, estoque. Realmente eu contratei mais de 100 pessoas para a empresa. Uau. Eu tinha ela até o ano passado, eles acabaram passando por uma transição, reestruturaram bem o RH, então eles vão trabalhar com demandas pontuais ali, Sim. né? Com necessidades específicas. Mas foi uma empresa que realmente alavancou, né? Era o que eu precisava numa pandemia, né? E eles já estavam com todo o projeto feito, a empresa já estava pronta, tudo comprado, maquinário. Então, eles tiveram que realmente acelerar o processo. Então, eu tive muita sorte, né, nesse processo. E aí, o que acontece? Ela saiu dessa empresa e me chamou para outra, e para outra, e para outra que ela foi. Que legal. Então, assim, começa e ela sempre me fala, Ana, nunca alguém me fez essa proposta, né, de quer que eu te ajude? Faço o teu perfil, eu faço para você, não tem problema. Olhar além, né, Ana? Sim. Tem gente que se prende tanto no processo. Foi sorte, sim, de ter chamado o candidato, né, que tinha essa oportunidade para te apresentar. Sim. Mas isso, na verdade, foi fruto também do teu bom atendimento, da boa entrevista que você fez. Então, é algo que eu sempre falo, né? A gente precisa estar atento. Uhum. Às vezes, a gente vai atender um candidato, mas a gente não sabe quem é aquele candidato. Exato. E as portas que ele pode abrir para a gente, olha aí. Eu sempre penso nisso. Quando eu saí da empresa que eu estava, eu deixei as portas abertas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode acontecer que a gente gire lá e volte para a empresa, né? Eu acabei voltando, realmente. Um pouquinho antes de eu empreender, eu voltei em 2019, no começo, 2018. Voltei, fiquei temporária um tempo, né? E entendi. Aí foi a minha vez de dizer, olha, eu não quero mais o ambiente corporativo, realmente eu vou querer empreender. Fiquei 3 meses, a empresa já não era mais a mesma, né? Os gestores mudam, a empresa muda, cresce. Mas ainda era a empresa, né, que eu trabalhei lá. Então, me deu, assim, uma dorzinha no coração de tomar essa decisão, mas aí eu que queria empreender. Falei, não, agora eu que quero mudar e agora as coisas vão acontecer. E voltando nisso que vocês falaram, é realmente isso. A pessoa que está na tua frente, ela pode te dar uma oportunidade que você... Esse rapaz, né, eu não lembro o nome dele, eu lembro da Viviana, porque a gente conversava muito. Foi um anjo, né, foi fazer uma entrevista com ele e conseguiu uma super empresa. Aí eu atendia a outra empresa do grupo, a primeira,
Então, fazia as duas empresas, né? E disso que eu falei, saí de uma empresa, eu tô no RH de tal empresa, você faz, como é que tá? Me manda a proposta. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Levando, né? Acaba levando. E assim a gente começa a fazer a carteira de cliente. A gente tem um cliente assim, né? A Paula. Tem. Ela veio para uma vaga, não deu certo, e ela falou, eu estou precisando contratar na minha empresa, manda uma proposta. Aí ela saiu em seguida dessa empresa, foi para outra, que ela está até hoje, e nos levou. E essa empresa hoje é atendida por uma unidade da RHF. Então, é importante, né, a gente ter esse olhar estratégico também. Sim. Tudo que a gente faz bem feito, isso as pessoas vão passando para outras pessoas. Exatamente. E se especializar naquilo que você não sabe. O comercial era meu terror, né? Que a gente estava falando antes. Como que eu vou fazer? E eu acho que a maior dificuldade que eu tinha, e acho que às vezes a gente tem, porque você é uma empresa de RH, e você está entrando em contato para prospectar uma empresa, o RH da empresa, então... Geralmente as pessoas se barram ali, né? Não, a gente não tem, nós temos RH próprio, não, a gente não trabalha com parceria ou com demandas e tal. Não, então ele não te deixa ir para a pessoa que vai... Para o decisor. Exato, você acaba com um não ali. E eu falei, como que eu vou ultrapassar essa barreira? Meu Deus, é tanto não. Eu não tenho problema com não. Eu acho que é 10 não, um sim, 100 não, um sim, mas o sim vem, né? Então, isso nunca foi problema para mim. Eu sou uma pessoa que eu vou lá e batalho mesmo para que as coisas aconteçam. E aí, apareceu um network na minha vida. Um cliente meu, da RHF, me falou, Ana, foi em 2020. Ana, a gente participa de uma reunião com vários empresários da região aqui de São José. Você quer participar? Eu quero. Vamos lá, o que é? Não, vem participar. Eu falei, não gosto dessas coisas que não falam o que é, mas tudo bem. Ai. Curiosa, pensei exatamente. Será que é alguma coisa? Enfim, mas vamos lá. E aí participei desse processo ainda em pandemia, ainda online, né? Não eram as reuniões presenciais. E foi. E aí é muito bacana, porque você conhece os outros empresários de vários ramos ali, de vários segmentos. E aí eu fui me apresentei, eu sou a Ana, da RHF Talentos, né? Expliquei o que eu fazia, né? E sou especialista em recrutamento e seleção, tal. 2 pessoas me chamaram depois, né? E daí ficam os telefones, tal. Eu preciso contratar. Era uma lavanderia, né? Uma mão de obra um pouquinho difícil da gente conseguir, né? E outra empresa eu não lembro do que era, mas eram 2 empresas que me contrataram os meus serviços. Eu falei assim, nossa, de uma reunião online gerou 2 clientes. Vamos ver como que isso funciona. Mas era pandemia, então eu estava focada também naquela empresa que eu estava trabalhando ali, né? Tinha volume, né? Tinha volume. Eu era sozinha, né? E a minha filha fazia faculdade de Direito e ela se formou na pandemia. Então ela falou assim, mãe, o que eu vou fazer? Porque eu não... Como que eu vou sair agora trabalhar, arrumar um emprego ou um estágio? Eu falei, vem trabalhar comigo. Eu estou precisando. Mas antes disso, ela já fazia os pareceres pra mim. Mãe, para de chorar, me dá o parecer que eu faço. Então, ela fazia, deixava tudo certinho, né? Ela só montava e deixava tudo bonitinho e tal. Então, beleza. Então, como é que é? Daí, fui formando ela desde o começo. Hoje, ela tem empresas que ela atende. As empresas querem ser atendidas por ela. Ela tá contigo há 5 anos. Praticamente. 5 anos, exatamente. Legal. Ela atende as empresas, querem ser atendidas por ela. A gente vai nas empresas, conhece o processo para ser mais assertivo no recrutamento e seleção. Ela vai comigo, ela gosta de participar. Às vezes ela é substituta no meu grupo lá de network, também fala da RHF. Como ela fala, mãe, é minha também, né? Eu falei, sim, é sua também, né? Porque realmente é claro. É herança. Eu falei, toma posse, né? Ela falou, é verdade, eu acho que vou começar a falar que eu tenho uma empresa de RH. Eu falei, pode falar, pode falar. Então, ela começou a trabalhar comigo, né, ali, e, enfim, aí a gente começou a crescer. E eu sei que nesses grupos, né, vocês precisam fazer apresentação. Sim. E pra você, como foi? Então, eu tremia tipo vara verde. Eu tremia pra fazer. Difícil, é um pitch de 30 segundos, né? Sim. Eu sou Ana Carla, da Episol, da RHF Talentos, sou número 3 da lista, e o meu negócio eu sou especialista em recrutamento e seleção, né? Então, a gente faz ali, vende um pouquinho o peixe, né? E faz um pedido de referência. O meu pedido de referência são vagas temporárias. Então, todo o grupo vai trabalhar empresas que têm vagas temporárias para passar para mim, né? E aí, meu Deus do céu, eu me perdia toda para falar, eu não sei falar. Dá branco, né? A gente treme, a voz sai tremida. Você fala, meu Deus, mas como assim, né?
E com o tempo você vai ficando boa, né? Você faz uma piadinha, daí você, né? Enfim. E aí você começa a vender. Então, o que eu pensei? Falei, poxa, se eu estou sendo treinada para fazer esse pitch, eu posso vender para qualquer pessoa no elevador, né? Se eu identificar a necessidade ali, eu falo, olha, eu sou da RH, tá aqui meu cartão, faço isso, faço aquilo. E eu sou de fazer isso, porque as minhas filhas fazem academia, né? Então, um dia a gente foi para uma empresa de whey, né? Uma empresa de suplementos. Uhum. Conversei lá na empresa, fui pagar no caixa, tava com os cartõezinhos da RHF na bolsa, beleza. Aí a mulher falou assim, eu tenho uma indústria, a gente que fabrica, né, o whey. Você tem uma fábrica, né? Minha filha já me olhou. Ela falou, ai, mãe. Aí eu falei, tenho. Ela falou, eu falei assim, olha, eu trabalho com RH, sou da RHF Talentos, né? Vocês estão precisando contratar? Como que tá o RH de vocês? Vocês contratam? Olha, eu acho que a gente vai precisar falar com você mesmo. E dali surgiu uma parceria que já vem, acho que de 5, 6 anos, que a gente faz nessa empresa. Então, assim, eu não perco uma oportunidade, né? Apareceu a oportunidade, alguém falou uma dor perto de mim que eu entendo que eu consigo resolver, bora lá. Nos meus atendimentos, eu sempre falo muito isso, assim, as empresas estão na dor da contratação. Exato. Só que aí é uma tese minha, né? Tenho aqui meus pensamentos. Eu sempre falo assim, tá difícil a mão de obra operacional? Sempre foi difícil a mão de obra operacional. Talvez agora a gente tenha coisas mais aparentes, né? Sim. Geração, YG e tal. Sim. Mas, por que eu acho que muitas empresas têm dificuldade? Muitas. Porque elas não sabem fazer. E nós sabemos fazer. Exatamente. E o tempo que demanda, né? Ontem mesmo estava falando com um franqueado sobre volume. Dependendo do perfil da vaga, é 5 por 1. Sim. Você manda 5 para fechar uma. E aí o tempo que leva. Como nós só fazemos isso, e nos dedicamos a isso, nós somos mais assertivos. Porque nós... Agora pega um empresário, que ele tem que olhar para o financeiro, para o jurídico, pro estoque, compra, contas a pagar, conflito ali entre funcionário e tal. Sim. E aí ele tem ainda parar, fazer triagem de currículo, chamar para entrevista. Né? Faz o quê? Pega indicação. E nem sempre indicação é o melhor caminho. Não. Já ganhei clientes dizendo qual que é a tua dor, o que você está passando, né? Qual a necessidade que você tem. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas assim, então foca no teu negócio e deixa que eu faça o teu recrutamento e seleção. Exatamente. Eu tenho expertise, eu consigo fazer, eu te entrego, me dá uma vaga para você saber como que a gente trabalha. Mas como que é isso? Aí a pessoa já, né, meio que a gente dá uma rendida, assim, na pessoa. E mostrar para ele, né, não deixar ele focar no valor, no custo, não no valor, no custo que vai ser ele contratar uma consultoria, mas o valor que ela vai agregar posteriormente. Então, eu sempre gosto muito de falar, eu tenho falado muito com ele sobre tempo. Quanto custa o teu tempo? Exato. Então, levar isso para o cliente, né? Quanto tempo você vai ficar em cima para fechar? E quanto você vai gastar se você fizer uma contratação e der errado? Eu posso te ajudar nessa dor. Exato. E você só vai me pagar se eu realmente te entregar. Então, esses discursos, né? Nós, da RHF Talentos, temos que ter na ponta da língua. Sim. Já ganhei você vê que você foi desenvolvendo, mas você também não ficou parada, né? Foi buscar conhecimento fora. Falo, por mais que a franqueadora traga, nós ainda não conseguimos atender todas as necessidades. E eu acho que nunca vai conseguir. Não vai. Porque a área vamos falar de recursos humanos em especial, porque a nossa, ela é um organismo vivo. Sim. Então muda lei, muda tudo o tempo todo. Então não tem como. Tem coisas que a gente aprende também, né, Rê? Aprende com vocês, ou um franqueado traz uma demanda e fala, nossa, o que é isso? Vamos olhar, e aí de repente é uma situação nova. Exatamente. E então a gente tem que se aperfeiçoar, né? Até um franqueado me perguntou ontem assim, mas você tá falando tão bem. Eu falei, o curso de oratória me ajudou com algumas técnicas, principalmente de falar mais para fora, porque eu falava mais para dentro, e a postura, mas o que está me fazendo ficar melhor, né, nos vídeos, no podcast, na convenção, já não tremi para subir no palco esse ano.
É o fazer, Sim. que é o que você fez. É o treino do dia a dia, né? Treino. Entender, porque a gente vai ter que recalcular a rota em algum momento. Sim. A gente não acerta todos os dias, Não né? dá para postar todas as fichas, né? Não, Eu não falo dá. muito isso também. Às vezes entra um cliente muito bom, igual esse, mas pode ser que ele não fique ad eterno com você. Sim, sim. E se você não para olhar para o crescimento, então eu preciso de mais clientes, mais vagas, porque se um sair, eu não vou ficar capenga, né? Exato. Claro. Exatamente. Abrir empresa para atender 1, 2 clientes não faz sentido, né? Não faz sentido. Ou às vezes se empolgar muito porque entrou um cliente como esse e deixar de olhar para você. Não, você foi para o BNI, você aceitou o convite. Falo, sempre que te convidarem para algo que faça sentido, ou que você tenha até curiosidade, vá. Sim. Né? Vai conhecer. E aí depois que você... Porque tem gente que se pega muito no que o outro falou, né? Mas você tem que vivenciar, experienciar aquilo para ver se realmente faz sentido ou não para o seu negócio. Exatamente. Tomar a decisão, ver para onde você pode ir, né? Até onde você pode fazer. Então, a gente sempre... tombos, né? Tipo, pandemia. Eu falei, pô, acabei de comprar uma franquia, o que eu vou fazer? Mudou a empresa, né? Mudou a empresa. Mudou completamente a empresa, 2021. 21. Mas as coisas de lá para cá aconteceram numa velocidade tremenda, assim. Eu acho muito bonito. A simbologia é uma simbologia para mim. Vocês duas sempre de mão dadas quando vocês vão entrar em isso para mim é o que aconteceu exatamente quando aconteceu a mudança ali, né? Do gestor anterior, né? Enfim, de quem era anterior para hoje. Então, vocês pegaram nas mãos mesmo, e falaram, agora é com a gente, agora a gente vai crescer. E de lá para cá, gente, foi uma coisa, assim, um crescimento enorme, e eu acho, assim, muito... E, assim, que legal que eu estava na empresa, sabe? Eu pude entender como era anteriormente. Que bom que você ficou, que né? bom que eu fiquei, exatamente. Que ficou com a gente, porque teve gente que saiu naquele momento, e tá tudo bem, claro. Né? Eu acho que Deus, ele vai desenhando os caminhos das pessoas e vai unindo as pessoas ali. Eu acredito muito nisso. E que bom que você ficou com a gente, porque eu sempre falava para eles assim, Elis, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Franqueados que realmente tenham propósito. Sim. E é tão legal ver isso acontecendo hoje, né? Então, franqueado com propósito, eu amo a RHF, eu gosto da RHF, eu defendo a RHF e eu cuido da RHF. Sim. Exatamente. Mexeu com a RHF, mexeu com o filho meu. Se torna um sentimento de filho, né? Falam da RHF, eu já olho. Vocês estão falando assim, às vezes estão perguntando, né? Eu vi esses dias falaram, tem mais uma pessoa, acho que é o Vitor, que tá aqui no network. Eu falei assim, eu conheço ele, sim. Mas eu falei, eu já vi a RHF, eu já olho, né? O que tá acontecendo? O que estão falando da minha empresa, né? É mais ou menos isso. E ver também os franqueados hoje se ajudando, virando amigos de verdade, assim, uma amizade sincera e não tendo mais aquela coisa assim, eu não vou falar porque senão ele vai copiar, né? Uma concorrência interna. O pessoal existe, né? compartilhando ideias, convidando para se ajudando, né? Fazendo parcerias. Maravilhoso. Tá muito legal. Assim. Tá, e assim, a convenção, não tem como a gente não falar disso, né? Sim. Porque assim, a gente fica esperando ansiosos, porque todos os franqueados a gente sabe, né? Porque a gente sabe que a energia que gera naquele lugar, assim, é absurdamente, né? Chega a arrepiar. Então, assim, todas as coisas que acontecem, né? O preparativo, amanhã, todas as coisas que são feitas ali. Amanhã vai ficar. Vai ficar. Não tem como tirar o amanhã. Não tem. E aí você se prepara, você chega, você vê energia, você vê um monte de franqueado, todo mundo no mesmo caminho. Então, a gente troca muito, a gente conversa, né? Eu quero saber como que você faz a tua unidade, o que você fez. Café com Negócio eu acho sensacional, porque você conhece a história, você fala, poxa, não foi só eu, né? Todo mundo passa pelos perrengues da vida, e aí a gente chega no momento que você olha para trás e fala assim, puxa, que legal, que bom que eu persisti, né? Tô num lugar que eu me reconheço, que eu gosto, a gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional, então, e trabalhar com amor é diferente, né? Quando você gosta de trabalhar, você fala, eu tenho que ir para aquela empresa, tenho que ficar presa num lugar. Na RHF é
tão... Eu vou visitar clientes, né? Vou fazer network, vou fazer feira de empregabilidade. Então, a gente vai para tantos fazer uma palestra no BNI, falando um pouquinho sobre a empresa, né? Então, a gente leva a marca, assim, para longe, né? Então, eu acho que isso é Ana, fantástico. você acha que você trabalha mais ou menos do que quando você estava no corporativo? Mais. Muito eu mais. sempre falo que é ilusão, né? É ilusão. Você acha que vai ser ter o seu próprio negócio e vai trabalhar menos. Na verdade, depende muito do foco de cada um e do quanto quer ganhar, sim, né? Porque, claro, sim. quanto mais você se dedica e mais trabalha, melhora seu faturamento, etc. Sim. E tem pessoas que querem trabalhar um pouco menos porque querem ter mais. Só que a gente tem qualidade de vida, né? O fato de trabalhar em casa, fazer nosso horário, poder, né? Sei lá, um dia não tá muito bem, sei lá, tá com uma dor de cabeça, hoje eu vou ficar descansando. Eu acho que isso não tem preço. Mas é que eu acho que a gente trabalha mais porque não tem um horário para se trabalhar. Sim. Entende? Então, por mais que esteja em casa, o nenê ficou doente, né? Tem alguma situação. Você tá ali atendendo, mas você tá aqui no celular acompanhando, você tá trabalhando. Então, não tem... Quando você é por exemplo, um profissional CLT, fiquei doente, peguei atestado. A maioria realmente cumpre aquele atestado e fica no repouso. A gente não, tá com febre, tá com tosse, tá com qualquer coisa. A gente tá tomando remédio e tá ali atendendo. Então, acho que esse é o ponto, assim, do trabalhar mais. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, acho que também não se sente. Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, tem uma frase que fala, né? Trabalhe com aquilo que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia. Exato. Então, realmente, não tem aquele peso, daquela carga de trabalho. É gostoso. É gostoso, realmente. Você faz o seu horário, tem épocas que você, por exemplo, agora, né, dezembro, trabalha um pouco mais tarde, tudo bem, você pode compensar, às vezes, às 10 horas da manhã eu vou fazer minha unha, ou às vezes escuto um café com negócio ali, né, fazendo a unha, então a gente tem essa facilidade, liberdade, essa né? liberdade. Eu acho que essa liberdade, para mim, é o que mais traz satisfação. Sim. Fazer o que você gosta e ter liberdade. Né, e não se preocupar com bater o ponto, ou, sei lá, não acordou bem, tem que ir no médico que precisa do atestado. Então, são várias coisas que o CLT traz. Fora a pressão, né, é diferente. E o olhar que a gente tem, eu tenho as pessoas que trabalham comigo, então eu falo, não tá legal? Né, dá um tempinho, para um pouquinho, descansa. Às vezes a Josiane fala, eu vou fazer alguma coisa, vou dar um cafezinho pro pai. Eu falei, vai, você tá em home office, pode fazer. Não é aquela loucura, você tem que respirar um pouquinho. Às vezes exige, né, que você dê aquela parada no meio da tarde, toma um cafezinho e volta, né. Eu acho que o home office é isso. Às vezes tem uma roupa lá para recolher, vai chover, você sai, vai, faz uma coisa ou outra. Porque às vezes você tá em casa, né, você acaba fazendo. Então, ter essa liberdade, ter um tempo para você, né? Eu posso fazer uma unha. Eu já vi pessoas fazendo da academia, né? Às vezes tem um café com negócio lá, eu não vou abrir a câmera que eu tô na academia. Legal, você tá se cuidando, você tá também olhando para o outro lado, né? Não só do profissional, mas que você tem que estar bem com o teu corpo, você tem que estar bem de saúde, né? Para você poder render nas coisas que você isso faz. Isso é importante, né? Acho que chegando numa certa idade, aí a gente se preocupa ainda mais com a qualidade de vida. Exatamente. Porque a gente até vai trazer temas sobre saúde, né? Que as pessoas esquecem de olhar para a saúde muitas vezes. Exato, exatamente. Não só a física, mas a mental também. E, na verdade, muitas coisas, né, vêm da mental e chega no físico. Somatiza e chega no físico. Eu acho até que as pessoas, elas negligenciam mais a saúde mental do que a física, sabia? Porque a física, se você realmente ficar ruim, uma febre, uma dor, alguma coisa, você ainda tem que tomar um remédio. O mental, você vai fazer o quê? Você tá tendo um sudorese, você tá tendo uma taquicardia. Não, já passa, é bobeira. É bobeira, não, é que eu tô ansioso, já passa. E o já passa, e eu não tenho tempo de olhar pra isso, e você vai, daqui a pouco você tá lá afundado num burnout, ou em coisas até mais intensas, porque a gente negligencia mesmo. Exato. Né? A gente falou isso, né, no último café, a importância de olhar para a saúde mental também. Sim. Né? Então, não tentar ser forte o tempo todo e falar eu dou conta de tudo. Não, a gente muitas vezes não dá conta de tudo. E o corpo cobra se você não faz, né? Então, muito bem, você tem que fazer as coisas que tem que fazer, mas pensa um pouquinho na saúde, pensa um pouquinho na família, no bem-estar, né?
Acho bacana também a gente ter aquele tempo para ficar com a nossa família. Precisa, né? São dos pilares, não tem como. Essa é uma época do ano que a gente já começa a pensar em férias, em viagem. Você vai pausar esse ano? Vou fazer, mas ali, só o recesso, né? 19 a 5 de janeiro, né? E aí, 15 dias ali a gente para, porque geralmente a gente trabalha com empresas, né? Então as empresas fazem esse recesso. O recrutamento dá praticamente para, né? Entre Natal e Ano Novo ali. Mas eu, às vezes, dou uma olhadinha no celular. Isso é eterno. Dia 26, vamos ver se alguém, né, tá aqui precisando de alguma coisa. Não tem como, né? Eu não consigo. Eu também não consigo. Então... Eu olho direto. Onde eu vou, o celular tá eu olho não tem. Eu olho o WhatsApp, eu olho o LinkedIn, não consigo não olhar. A gente não consegue desligar, né? Acho que faz parte também, né, de você Mas cuidar. Eu acho que é importante a gente ter essa responsabilidade, né? Porque como nós trabalhamos com pessoas, um cliente pode chamar de emergência, um candidato, então um funcionário, um colaborador. Então a gente, pelo menos, olhar, né? Agora dá para pausar as triagens, as entrevistas, isso dá para pausar. Isso é um ponto importante também de se falar, porque às vezes a gente só fala da questão de, né? Pode ser que alguém olha assim, olha ali, né? Empreendeu, então no horário de trabalho tá fazendo a unha, no horário de trabalho tá lá não sei o quê. Não, pera lá, não tem horário de trabalho. O horário de trabalho, ele é todo o tempo, né? Até porque a responsabilidade é diferente quando você é colaborador, eu posso falar isso por experiência própria, porque eu fui, né? Sim. E você tem uma determinada atividade que compete a você e você é responsável por isso, né? E daí você você tem as suas férias, você desliga, alguém vai ter que cobrir, ponto, e acabou. Quando você é gestor, é dono de uma empresa, você é responsável pela sua empresa, você é responsável pelas pessoas que trabalham na sua empresa, então não tem, é minha atividade, eu só vou cuidar disso. Não, você cuida de tudo. Exato. E é coisa boa, é pepino, é tudo. Tudo no pacote, tudo. né? Exatamente. Então, é muito gostoso, mas também tem as suas dificuldades. Então, eu falo que quem tem o dom, né, e gosta de ser CLT, maravilha. E quem tem o dom e gosta de ser empresário, maravilha também, porque ambas as partes precisam existir para o mercado rodar. E ambas as partes precisam de contratar, isso é muito bom. Isso aí. Eu falei hoje isso no network. Falou, a gente tá parando, não sei o que. Eu falei, gente, mas contratar não é outra coisa. Eu falei, todo mundo precisa contratar. É verdade, então eles sempre concordam, né? Porque é realmente isso, né? Sim. Quem tem uma empresa, quem tem, enfim, uma atividade ali, precisa sempre de um braço e a gente tá ali. E nós, né, como consultores que somos, a gente tem que fornecer soluções relacionadas às pessoas. Sim. Então, também trabalhar essa habilidade, né, Ana, de olhar o cliente, um olhar mais clínico ali. Às vezes, a dor dele não é só a contratação. Tem outros serviços do portfólio que a gente pode oferecer. Exatamente. Né? Já aconteceu, assim, de cliente vir com um serviço e abrir outros? Vem bastante. Ou assim, Ana, você contrata pessoa física, eu preciso de um cuidador de idoso, eu preciso de uma doméstica, às vezes eles não entendem que pode ser levado para uma contratação diferente, né? Sim. Então a gente consegue fazer. O que acontece? Eu me especializei em recrutamento e seleção, gostei do recrutamento e seleção, falei, é aqui que eu vou ficar. E depois vem a gestão de estagiário, porque o próprio cliente me diz, Ana, eu sou uma empresa, um escritório de advocacia. Então, escritório de advocacia contrato muito estagiário. Eu acho que é o segmento que mais contrata estagiário, ali, o marketing também. E aí eles perguntavam, você faz contratação de estagiário? Como que funciona? Eu falei, faço, contrato. Mas você faz a gestão também? Fazemos a gestão também, né? RHF Carreira, tem um amigo que precisa se recolocar, ficou 30 anos na empresa, não sabe nem como se portar numa entrevista. Nunca fez um currículo. Exatamente, né? Foi passando de uma empresa para outra e agora ele está precisando se recolocar. E como que faz? A gente consegue atender também. E a questão do temporário, né? E eu vou entrar forte, é uma meta que eu tenho agora para esse ano. Já tracei as metas, porque a gente precisa, dezembro, ali, dar uma paradinha para entender o cenário e ver aonde a gente precisa. Porque as outras
frentes ali, eu já faço bastante. O temporário ali fiz um pouquinho, mas eu acho que dá para fazer bastante. É onde eu estou numa localidade ali que tem muita indústria, então acho que dá para fazer. O próprio network ali me traz também necessidades, então a gente vai aumentando o nosso portfólio ali, né? E é legal que é um trabalho recorrente, né? Sim, então, sim. Durante o tempo de contrato, você está tendo resultados ali. Tem previsão, né, de receita, Sim. enfim. E outras coisas que eu não faço, né? Ana, como é que tá a NR1? O que você pode? Olha, eu não tenho essa expertise, mas a RHF tem. Então, eu posso te indicar alguém, vamos conversar, vamos ver o que você precisa, me fala e eu já consigo fazer a ponte aí para o profissional que vai atender a sua empresa. Falar nisso, a gente vai entrar já em janeiro, porque assim, houver algumas alterações na portaria, né? Para segmentar ali. Então, os franqueados, de um modo geral, vão poder atender a primeira etapa, que é o diagnóstico. Aí, depois, para a execução, teria que entrar um profissional com a expertise, né? Que aí a gente também tem os franqueados que têm a expertise. Sim. E as empresas vão ter que correr, porque o Ministério do Trabalho vai cair em cima. Vai. Então, uma grande porta para nós, né? Entrarmos nas empresas aí para auxiliá-los nesse sentido. Exatamente. Tem muita gente adoecendo, né? Isso não é de hoje, né? Mas as pessoas acho que falam mais hoje. Talvez antes as coisas eram mais mascaradas, né? Tinha um problema na empresa, não queriam falar ou tal. Hoje não, as pessoas falam, acho que porque é muito, muito falado também, né? Podcasts e tudo que a gente pode, que sabe de RH, a gente tem essas informações, então acho que as pessoas não têm mais aquele medo de falar, né? E o custo, né? O custo que a própria Previdência, enfim, teve com o afastamento, né? Exato. Por questões de saúde mental dentro das empresas. Então, eu acredito, a saúde mental, eu vejo, questões de saúde mental sempre existiu. Só que, naturalmente, que difere de geração. Eu falo, por exemplo, você pega minha avó é aquela que podia estar chovendo canivete, o que for, que ela vai lá, né? Sim. Então, muda-se também por conta da geração que você tem no mercado, mas eu falo que também quando mexe no bolso de alguém ou de algo, pera lá, mas o que tá acontecendo que a gente tá gastando tanto assim com gente afastada por saúde mental? Vamos dar uma olhada. Sim. Eu acho que o Brasil foi o 3º país, se eu não me engano, né? Então, uma coisa bem alta, bem né? alta. Eu acho que até demorou para eles fazerem alguma coisa nesse sentido. Sim. Espero, de fato, que muitas empresas olhem de verdade, né? Não somente cumpram ali um protocolo, porque um time saudável, claro, dificilmente vai conseguir 100%, mas um time ok, e que tenha liberdade de chegar no seu gestor, às vezes, e compartilhar algo que ele está passando, enfim, e que ele receba um auxílio. Às vezes tem pessoas que precisam de um bate-papo. Exato. Né? Um bate-papo. Exato. Uma atenção, né? Uma atenção ou um ajuste. Ali a gente já fez alguns ajustes. Só que, claro, o colaborador muitas vezes ele não vai chegar e falar porque ele tem medo de ser demitido. Ou, né? Então ele vai guardando. E aí só que ele comenta sempre com um colega do trabalho. Então, para nós, já chega, tal pessoa está tendo crise de ansiedade. Eu falei, vamos conversar. O que está acontecendo? E aí, nesse caso em especial, era por conta do trajeto. Como ela mora muito longe, ela levava quase 2 horas para ir, quase 2 horas para voltar. Ela estava entrando num processo de exaustão pela distância. E aí a gente viu uma forma de auxiliá-la nesse sentido. Pronto. Resolveu o problema. Exato. Tudo uma solução, né? Só ter aquele olhar atento, né? Para a equipe, para as pessoas. E cuidar de não ser tão pragmático, porque existem, né? Existem gestores que não tô falando que tem que virar a casa da festa, não é isso que eu tô vendo, não sou a favor, não é a casa da festa, mas a gente tem que cuidar também com o tal do ferro e fogo. Então, ela falou do trajeto, eu lembrei de uma coisa que aconteceu, ela não vai lembrar, eu tenho certeza, ou talvez lembre, não sei, mas há alguns anos, lá no meu comecinho de RHF, eu não conseguia chegar 8 horas da manhã no trabalho, eu chegava 8h20, a maioria das vezes era 8h20, eu sempre me atrasava. E na época a gente tinha uma comercial que trabalhava pra gente, e essa comercial pegou e falou pra Renata, ela nunca chega no horário. Eu falei, ai meu Deus.
E daí eu peguei e falei assim, olha, eu pego o ônibus 6h20. E daí a Rê olhou pra mim e falou assim, então, você nunca chega no horário, o que que você vai fazer? Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu vou pegar o ônibus mais cedo. Dela, não, a gente vai ajustar o teu horário. E daí ela ajustou, em vez de 8 horas, eu comecei a chegar às 8h30. Falei, ok, eu já estava acostumada a pegar Sim. a condução 6h20 da manhã, Ela mas eu sempre não... fazia hora extra, então ela ia sair 18h30. Então foi, mas eu já ia trabalhar mais tranquila, que eu não estava os 20 minutos atrasada. Porque parece bobeira, mas isso para quem realmente tem um senso de responsabilidade, Pesa, você estar pesa. 20 minutos atrasado, você já fica assim, eu não E esse acredito, meu pesar, Deus. com o tempo, pode gerar uma crise de ansiedade, Exatamente. né? Uma Exatamente. insônia. São 20 minutos todos os dias da semana. Então, imagine Você já como sai isso... estressado. Exatamente. Já acorda Já e fala, chega vou me no atrasar. trabalho, né? Quantas vezes eu mandava foto pra ela, pô, lembra? Manifestação, queimando pneu, deu estão queimando pneu, eu vou me atrasar. Elis, fica calma. Então isso foi uma coisa que, independente de NR1, isso aí ela sempre teve, esse olhar assim do, te acalma, tá Porque tudo tem bem. coisas, né, que as empresas podem mudar, né? Podem ajustar um horário de entrada, sei lá, esses dias uma franqueada me falou que ela estava atendendo um cliente, super difícil, vaga de lavanderia também. E ela não abria mão de pagar, ela não pagava 2 passagens. Então. E o pessoal que contratava para que pagasse uma passagem já tinha esgotado as possibilidades. Eu falei, então, não tem como você ajudar. Então, você quer ter um colaborador, você tem um negócio cuja mão de obra está mais escassa, né? Não tem tanta gente disponível a trabalhar com você, e você não quer ajustar por conta de um ônibus. Sim. Eu nunca tive esses apegos, assim. Não. Eu acho que a gente tem coisas que a gente consegue, sim, auxiliar o colaborador. Exatamente. Ter esse olhar, porque realmente acontece muito, né? De você não tem domínio de tudo, né? Então, o funcionário vai chegar com uma dor, com uma necessidade. Se você não tiver esse olhar, você vai se estressar, né? O funcionário vai se estressar. E essa questão da passagem, assim, tem várias empresas que eu sempre, quando eu tenho mais liberdade com o gestor, com o tempo a gente vai pegando essa parceria, a gente vai gerando uma amizade, né? Então, não que eu não fale para o gestor o que eu tenho que falar da vaga, né? Olha, a gente não está fechando a tua vaga por esse e esse motivo, né? Mas a questão da passagem, eu vejo que às vezes a pessoa fala, eu tenho que pagar a VT, eu falei, o deslocamento da pessoa, ela vai sair da casa dela, vai todo dia para a empresa, Sim. é necessário que você pague. Vai ser home office? Não, então você tem que pagar o VT. Então, assim, vocês se apegam em umas coisas que, né, mas por quê? Né? Porque então tem tem coisa que a pessoa tem que... precisa ir pro trabalho. Exatamente, né? Então, quando eu posso dizer, olha, a tua vaga tá com uma situação, a gente não vai conseguir entregar no prazo que a gente combinou, ou que a gente sempre entrega, porque tem a questão, deslocamento, acontece, lá em São José tem área rural, né? Então, uma pessoa vai trabalhar no bairro Campo Largo da Roseira. Ela vai ter que atravessar São José, pegar o caminho das praias ali, BR, para Santa Catarina. Então, assim, não é fácil. E para piorar, os ônibus não são fáceis também, assim. Fáceis não. Os horários, né, são mais espaçados, né? Então, a pessoa não consegue chegar no horário. Então, tem empresas que trocaram realmente a entrada do candidato, na verdade, do profissional, do funcionário, colaborador, porque é humanamente possível a pessoa pegar um transporte público e chegar no horário que ele quer 8, né? Então cai mais ou menos... A área rural tem disso, né? É mais espaçado. Tem disso. Eles não têm horários assim como centro, como bairros, né? Sim. Eles têm uma dificuldade para contratar com relação a isso. Então, às vezes o candidato tem moto, beleza, que bom, a gente ajuda com combustível. Mas se depende do transporte público, existe uma dificuldade tremenda para fechar a vaga, né? E o nosso papel, né, quanto consultores, é falar isso para o cliente. Exatamente. Falar, olha, eu vou tentar, mas nós vamos ter muita dificuldade por isso. E ele já sabe, né, Renata? Porque assim, se eles estão contratando uma empresa que tem essa expertise, ele já passou pelo caminho das pedras, ele já tentou contratar muito. Então, tudo que você vai levar para ele, né? Eu sempre faço umas reuniões assim, quando tem uma dificuldade, né? Eu falo, olha, acontecia comigo também. Eu sei o desafio. Então, alguns me surpreendem.
Fala assim, não, fique tranquila, eu sei que é um desafio por conta do deslocamento ou qualquer outro motivo, então vai que a gente vai conseguir fechar. Então aí a gente, às vezes, tenta flexibilizar alguma coisa, né, para que a vaga fique mais atrativa, porque o gestor sempre quer o melhor funcionário, mas às vezes não tem ali um plano de saúde, que, claro, é complicado, mas pelo menos uma cesta básica, um dia livre no aniversário, né, um seguro de vida, alguma coisa assim. Sei que empresas pequenas têm uma dificuldade de oferecer mais benefícios, mas a dificuldade de fechar a vaga realmente vai impactar nessa questão aí de não ter nada para oferecer além do salário do Vale Transporte, né? Então, Sim. E você vê, né? Eu sempre me identifiquei com você, acho que você é uma pessoa assim extremamente comprometida com tudo que você qualidade, né? Você sempre faz com muita qualidade. E é calma, né? Ela para falar. E assim, eu nunca vi a Ana reclamando, assim, murmurando. Ai, porque tá difícil. Ai. Mesmo nos momentos de baixo faturamento, Sim. ou quando você estava enfrentando ali o início, né, se adaptando a toda a rotina da tua empresa, sempre você é muito otimista. Sim. Isso é de você? É de mim. Assim, não sou tão calminha, mas assim, eu tenho essa questão de que, sim, há um problema, há uma dificuldade. Se eu chorar, vai resolver? Não, né? Então, vamos ter que ver o que a gente faz, né? Então, vamos fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam. Você é calma falando, mas você é firme, né? Nas suas decisões, você é muito decidida, né, Ana? Sou, exatamente. Então, a gente tem que se adaptar. Eu sou assim, a gente não consegue mudar o jeito que a gente é, né? Não. E muitas pessoas, é muito legal que as pessoas vêm me falar, muito nesse grupo de network, eu acho que é muito legal essa conexão que gera. Tenho falado muito nisso, mas porque me agregou muito, sabe? Além de profissional, a gente muda como pessoa também. O olhar que você tem diferente para as coisas, né? Então, assim, como a gente se transforma, como a gente vai aprendendo, como a gente vai absorvendo as coisas e vai mudando no dia a dia. A gente vai melhorando em muitos pontos, exatamente, né? Exatamente. A gente precisa ali. Mas assim, com firmeza, né? Eu já falei isso algumas vezes, a gente cai, a gente levanta, isso aí, né? Sacode a poeira, como tem uma música, e vai novamente, recalcula a rota, não deu certo por aqui, não era o caminho, né? Então vamos tentar de outra forma. De repente vem alguém e te fala, olha, muitas vezes aconteceu isso, eu acho muito bacana, sabe? De alguém falar alguma coisa que eu, de dentro da minha empresa, eu não reconhecia. Não coisas erradas, mas assim, uma sacada, que às vezes a pessoa tem e fala, Ana, e se você fizesse assim? Puxa, nunca pensei por esse lado. Então, assim, as pessoas que pegam na sua mão e que caminham com você, elas têm um objetivo de te auxiliar, de te ajudar, né? De ser uma mão amiga. A gente sempre precisa de anjos, né? Sim. Para a gente aprender, para a gente crescer, evoluir. Eu acho que é por aí que as coisas acontecem. Então, quando você escuta o outro, né? Quando você não pensa assim, tá dando pitaco na minha empresa, nossa, tá legal, a pessoa me falou uma coisa. Às vezes vem algo que tira, assim... Como que eu não pensei nisso? Teve uma vez que um franqueado veio me falar umas coisas assim, eu falei, esse pirralho tá vindo falar alguma coisa pra mim, tá cheirando a leite ainda, eu já tenho 40 anos. Daí, naquele mesmo dia, eu falei, mas faz sentido isso que ele tá falando? É isso. Aí ali eu aprendi, não existe, né? Daí aquilo que eu falei essa semana no Café com o Negócio, a gente nunca pode subestimar uma pessoa pela idade. Às vezes uma pessoa jovem vem com uma ideia, as meninas lá no RH trazem tantas ideias legais. Sim. Tanto que a gente está abrindo um canal interno de ideias. Porque, principalmente para o marketing e tal, a gente sempre tem que parar e ouvir e analisar. Se realmente não fizer sentido, tá bom. Mas às vezes faz muito sentido. Isso, e a equipe melhor do que ninguém, né? Para ajudar, para dar ideias, né? Às vezes você está trabalhando ali, você já está no operacional, você está fazendo uma outra coisa, e a pessoa que está no dia a dia ali não tem a oportunidade, ou às vezes acha que não pode falar, será que eu falo? Claro que nas nossas equipes não acontecem, as pessoas têm a voz, né? E conseguem falar. E ideias boas vêm, né? Mas às vezes as pessoas não têm essa, será que eu falo? E tinha uma empresa, na empresa que eu trabalhava, eu não lembro o nome, mas era assim, um canal realmente de ideias, gerava ali alguns benefícios, de repente, para o funcionário, né? Para que ele pudesse. Mas surgiram coisas assim absurdas que você fala, como assim? Muito legal. A convenção mesmo, eles participam muito nas ideias. Né? A gente faz reuniões, assim, eles começam a trazer sugestões. E aí vai nascendo, né? A gente já está com várias ideias para o ano que vem. Então
Isso é uma empresa saudável. Então, acaba um e começa outra convenção, né? Começa já no dia seguinte, isso aí. quando a gente está ainda lembrando das Nem coisas fale. que acontecem. Foi A fantástico. correria. Ana, obrigada por ter aceito o convite. É muito legal a gente poder falar com calma, né? Muitas vezes na corrida do dia a dia a gente não consegue, de detalhes assim da tua operação, de toda a tua trajetória. Parabéns, que nossa parceria seja muito duradoura, que nós possamos crescer muito juntas ainda, aprender muito, né? E conviver muito tempo juntas. Com certeza. Falo mesmo, é um prazer estar aqui, falando um pouquinho da minha história, né? Vocês sempre atentas, né? E sempre, enfim, chamando a gente para participar da RHF, isso eu acho que é muito rico também, né? É muito legal. Espero sim que a nossa parceria perdure aí, eu não tenho intenção nenhuma, né, de largar da RHF. Não, faça isso. Pelo contrário, a gente não deixa. Não, vou bater lá na casa dela. Não, Não vai, certeza. E porque, assim, é uma empresa que eu amo, e eu tomo posse, é minha, eu faço Isso parte dessa história, né, já há Com certeza. quase 7 anos, então sou muito feliz e estou muito grata realmente por poder dividir com vocês um pouquinho da minha trajetória. Vocês conhecem, né, mas algumas coisas que ficam pelo caminho na correria do dia a dia, Sim. né. Então, contar aqui pro pessoal, eu acho que valeu bom. muito. Foi um dia muito feliz, assim, pra mim. que Eu bom, fico Ana. muito grata. Pra nós Deixa o também. seu Instagram, o Instagram da RHF, da sua unidade, o pessoal te seguir, se algum empresário estiver precisando de alguma coisa, candidatos, e também se quiser deixar alguma palavra para as mulheres, principalmente, que têm sonho de empreender, de encorajamento, ou de Natal, fica a seu critério. Tá bom. A minha rede social é RHF SJP Centro. E eu gostaria de deixar um recado aqui para as mulheres que não desistam dos seus sonhos, que vocês realmente busquem empreender, vale a pena. A nossa empresa é uma empresa liderada por mulheres, com muito sucesso, né? Sou muito feliz por fazer parte dessa história da RHF Talentos, e que o ano de 2026 seja próspero, que vocês sejam abençoados, que a RHF seja abençoada. Amém. É o que eu desejo. É isso aí. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. E para você que ficou aqui conosco, espero que tenha gostado da história da Ana. Convido vocês a seguirem a RHF Talentos Matriz e também a Renata Freires Oficial no Instagram. Não esqueçam também de seguir a Elis da RHF e se inscreverem no nosso canal no YouTube, o RHF Talk, e o nosso Insta do podcast também, RHF Talk. O episódio da Ana está lá, e assim como todos os outros episódios com bastante conteúdo para vocês. Até o próximo. Tchau. Tchau.